Amém, queridos, graça e paz. Estava meditando hoje de manhã acerca da vida de Jó. Até compartilhei com meus irmãos lá do podcast. E como me abençoou, queridos. E quero compartilhar com os irmãos o exemplo da vida de Jó. Satanás apareceu para Deus e Deus falou com todas as letras para Satanás: tendes visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, olha como Deus falou: meu servo. Queridos, se nós quisermos de fato sermos servos de Deus, antes de fazer o serviço da obra, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos íntegros, retos, tementes a Deus e que se desvia do mal. É muito interessante, porque nós temos a tendência de servir a Deus na congregação onde nós estamos, né? Meditando na palavra, ensinando a palavra. Tudo isso é importante, faz parte do nosso chamado, mas se nós não fizermos isso como uma consequência de sermos íntegros, retos, tementes a Deus e desviando-se do mal, de nada vai valer, queridos. Estou me lembrando aqui de Amós, que está escrito lá que Deus estava enojado das celebrações do seu povo. Afaste de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei os sons das suas liras. O povo fazia o serviço no templo. O povo, entre aspas, adorava a Deus, cantava louvores para Deus, fazia todo o procedimento do serviço. Mas eles não estavam andando em obediência, em santidade. Então Deus não está muito interessado, queridos, com o nosso serviço em si. Claro que Ele requer isso de nós, porque essas obras Deus preparou para que nós andássemos nelas desde a fundação do mundo. Mas essas obras, elas precisam ser uma consequência daquilo que nós somos. Então, se nós não tivermos uma vida de integridade, de retidão, uma vida de temor a Deus e lutando contra o pecado, ou seja, afastando-se do mal, então de fato nós não seremos servos de Cristo. E nós poderemos, queridos, perder a nossa salvação praticando todos os rituais nas igrejas. Nós poderemos ir para o lago de fogo pregando a palavra, ensinando a palavra, tendo entendimento da palavra, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo muitos milagres. Mas se nós praticarmos iniquidade, Jesus vai falar na nossa cara: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E olha que interessante, particularmente para nós homens. Jó capítulo 31, verso 1, está escrito que Jó fez uma aliança com seus olhos para não cobiçar, para não olhar com cobiça para uma mulher. Olha que interessante. Então, Jó, que não tinha a habitação do Espírito que nós temos hoje, Jó, que conhecia a Deus só de ouvir falar. Quando ele fez aliança com seus olhos, ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Jó estava numa aliança inferior à nossa. Estamos baseados em superiores promessas. Nós temos a habitação do Espírito. Nós conhecemos a Deus, queridos, pelas Escrituras. E mesmo assim, Jó fez uma aliança com seus olhos para não olhar com cobiça para uma mulher. E aí, vai dizer para mim que esse tipo de prática não tem nada de mais? Tem muita coisa. Isso faz parte, queridos, da nossa santificação. Jesus falou: aqueles que apenas olharem para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Para o mundo do espírito,
está desqualificando a mim e a você de entrar no reino de Cristo e também no reino de Deus, que é após o reino de Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, se não me engano, verso 5, ele fala que nem o incontinente, imoral, impuro, avarento, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele deixa claro que nem no reino de Cristo, que é no milênio, e nem no reino de Deus, que é após o milênio, quem faz isso tem herança. Então, quem não tem herança no milênio e nem herança no reino de Deus, que é após o milênio, no juízo do trono branco, qual é a herança que cabe, se é que a gente pode dizer assim, herança, né? Lago de fogo. Então, queridos, Jó é um grande exemplo de que nós podemos sim ter uma vida de integridade, de retidão, de temor a Deus e que se afasta do mal. Afastar-se do mal, queridos, é uma escolha. Eu escolho não olhar para uma mulher. Eu escolho não andar em avareza, em impurezas, em prostituição, em maldizendo os irmãos, amaldiçoando, arrumando brigas, litígios, contendas. Eu escolho perdoar a quem me persegue. Queridos, olha só que interessante, ainda falando acerca de Jó, em Tiago capítulo 5, está escrito, sede pacientes, meus irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. Eis que o lavrador aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas, a chuva temporã que foi em Atos, e as últimas chuvas que vão ocorrer na última semana de Daniel, para que de fato, depois Jesus volte. Ele está aguardando com paciência isso. Então, sede vós também pacientes. E nesse mesmo contexto, Tiago fala, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. E ele menciona Jó. Olha que interessante. Jó, ele foi injustiçado pelos seus próprios amigos. E como é que Jó venceu essa luta? Retribuindo o mal com o mal? Não. No capítulo 42, Deus repreendeu os amigos de Jó, seus 3 amigos, e pediu para Jó interceder pelos seus amigos. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu a Jó em dobro tudo que ele havia perdido. Conectando com o escritor Tiago, falando acerca da volta de Jesus, olha só o que vai fazer com que nós tomemos posse da herança eterna. Ter a paciência de Jó nos sofrimentos. E mesmo que sejamos injustiçados pelos nossos próprios amigos, pelos nossos próprios irmãos, nós devemos orar por ele. Não maldizê-los, mas orar por ele. E aí, o que aconteceu? Jó foi restituído em dobro. Fazendo uma analogia para a nossa vida, para o tempo do fim, se quisermos de fato recebermos a herança eterna, a porção dobrada, não é isso, meus irmãos? O primogênito tem direito à herança dobrada. Se quisermos ser mais do que vencedores, se quisermos ter dupla honra, Isaías 61 está escrito isso, falando acerca do tempo do fim, se quisermos desfrutar da eternidade, tendo o nosso galardão, ou seja, alcançarmos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos saber lidar com essas situações. Então, queridos, orar por quem nos persegue. Só faz isso quem escolhe, porque andar por fé não é andar por sentimento. Sentimento nos engana muito. O coração do homem, ele é enganoso. Então, que nós possamos, determinados pela fé, sentindo ou não sentindo vontade, amar os nossos inimigos, abençoar a quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos. E aí, se nós fizermos isso, Deus vai restituir-nos em dobro tudo aquilo que nós perdemos. Tremendo, queridos. A integridade de Jó é algo tremendo. E aí, será que estamos dispostos a fazer como Jó fez? E ouvirmos da parte de Deus
que nós somos íntegros, retos, tementes a Ele, que nos afastamos do mal? Satanás falou, você cerca ele com uma proteção, aí é mole. Permite que eu tire tudo que ele tem para ver se ele continua te adorando. E Jó, em meio de todos os seus sofrimentos, ele continuou adorando a Deus. Ainda que ele me mate, ainda assim o louvarei. Sabe por quê? Jó, ele viu o dia de Cristo. Jó, ele contemplou a sua recompensa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ah, meus irmãos, assim como Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou, o dia da sua volta, o dia de Cristo é o dia da volta de Jesus, o Redentor que vai se levantar do seu trono para poder arrebatar a sua igreja e dar a ela a recompensa. Pela fé, Abraão, ele peregrinou como terra alheia, habitando em cabanas, porque ele contemplava a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Essa cidade, que é a Nova Jerusalém, que os eleitos glorificados terão acesso no milênio e que vão habitar eternamente nessa Nova Jerusalém quando ela descer no final do milênio. Moisés preferiu abrir mão das riquezas do pecado, dos prazeres transitórios do pecado, preferindo sofrer com seu povo, olha aí, sofrer como Jó, porque contemplava a recompensa eterna. Ah, meus irmãos, nós temos que aprender muito. E Jó realmente me inspira, queridos. Então que nós possamos ser servos de Deus verdadeiramente. Ser servo de Deus não é servir na nossa igreja, seja no louvor, seja na distribuindo a ceia, como diácono, né? Na recepção, ou pregando, ou ensinando, ou exercendo um dos 5 dons ministeriais, né? Servir a Deus faz parte do serviço, isso aí. Mas se não for uma consequência de termos uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, todos esses serviços, toda essa prática, de nada vai valer. Meditem nessa palavra, meus irmãos. Mexeu comigo. Se Jó conseguiu, por que nós não podemos conseguir? Se hoje nós temos a habitação do Espírito Santo em nós, estamos numa nova aliança, numa superior aliança, baseadas em superiores promessas. Por que não conseguimos? É uma questão de escolha. Que nós possamos escolher o caminho da santidade. A porta é estreita, sempre foi estreita e nunca deixará de ser estreita. Que nós possamos lutar contra o pecado, se possível for, até o ponto de derramar nosso próprio sangue. Que nós possamos lutar contra o pecado ao ponto de, entre aspas, arrancar o nosso olho, nossa mão e o nosso pé. Que nós possamos lutar com todas as nossas forças, queridos, contra as tentações. Pecadinho de estimação, por menor que ele seja, nós precisamos abandoná-lo, porque um pouquinho só de insensatez pesa mais do que toda sabedoria e honra. Então que nós não possamos permitir que essa mosca morta entre no frasco do nosso perfume e contamine todo o nosso perfume. Um pouco de fermento leve a dar toda a massa. Um pingo de veneno numa caixa d'água gigantesca vai contaminar toda a água. Quem tem ouvidos ouça.